No momento que eu vi que eu estava me enganando, que eu não ia parar na hora que eu queria, o desespero foi tanto que o que eu fiz? Eu parti em busca da droga. Aí eu comecei a desacreditar de mim mesmo. Eu achava, não tem mais solução. Eu sou um caso perdido. Eu sou um caso perdido, então vou usar. Nesse momento do início das drogas, do álcool, depois do cigarro, maconha, assim sucessivamente, a sua família teve um papel importante também para você? Ou você acha que esse é um outro ponto que muitas vezes até os jovens jogam a culpa sobre os seus pais, mas na verdade os seus pais até te informaram tudo isso e você quis testar sozinho se de fato era verdade ou não? Eu quis pagar para ver, como se diz, né? A minha mãe, meus pais cansaram de me alertar sobre o risco que estava correndo, né? Até eles enxergarem que o próprio Luiz comentou, né? Muitas vezes a família não quer ver. E quando eles viram isso, eles tentaram me alertar, eles tentaram me falar. E você não queria dar ouvidos? Não, eu quis pagar para ver, entendeu? Então a minha família teve um papel importante, ponto que eu desacreditei de mim, mas eles não desacreditaram. Entendeu? Eles continuaram crendo que você podia sair dessa. Continuaram crendo que eu podia sair dessa, tanto que a minha mãe chegou a procurar ajuda, né? Chegou a procurar ajuda em grupos de mútua ajuda, grupos de amor exigente, de Naranon, que nem se fala, né? E um certo ponto eu cheguei e falei para ela, por que ela estava frequentando esses grupos se não tinha problema dentro de casa? Você achava que não tinha problema? Eu achava que não tinha problema. É a negação que você comentou no início. A negação é não só dos pais, mas da família inteira. Por isso que a gente costuma até dizer, né, que a doença, na verdade, ela é coletiva, é da família como um todo. Não se restringe ao dependente químico. Ou seja, a família toda adoece. Ela pode não estar fazendo uso da droga como dependente químico. Mas é tão doente ou mais do que o próprio doente. Exatamente. Porque o próprio doente não tem a negação, ele acha que ele não tem nada a ver. Por conta da distorção que a droga causa, né? E os familiares sabem que ele está chegando no fim do poço, tentam puxar, mas é extremamente complicado. E muitas vezes contribuem, continuam contribuindo, tem famílias que ainda dão dinheiro, eles chegam num ponto que eles começam a exigir, eles começam a roubar, eles começam a fazer coisas absurdas e manipular, realmente manipular. E tem famílias que ainda continuam contribuindo, tem famílias que vão até a boca para comprar, para não expor o filho e não ver que ele próprio está se expondo. Olha, você está falando isso, eu estava até enquanto o César falava, procurando aqui uma pergunta que surgiu justamente disso, de um pai que vai buscar, aqui ó, o Roberto. Ele conta que o filho é dependente químico e com medo do menino se expor na hora de comprar a droga, ele mesmo vai comprar a droga para o filho. Pergunta se isso acaba incentivando o filho a não parar. Com certeza, ele está se expondo, ele não expõe o filho, mas ele se expõe. Né? A gente costuma dizer aquela proteção, né? É a mesma doença. É a mesma doença do filho. Até que ponto com certeza. E assim, a tentativa de controle, a mesma tentativa de controle que o dependente químico tem, né, pensa ter em relação ao consumo da droga, a família acaba tendo, porque assim, não, eu vou comprar a droga para ele, porque assim, ele usa em casa ele está protegido. Você é mais permissivo. Exato. Do que nunca, né? E você simplesmente acaba incentivando. Não está fazendo absolutamente nada a não ser incentivar e piorar as coisas, porque ele vai usar em casa e fora de casa. Com certeza. Vai consumir aquilo que o pai foi comprar e aquilo que o pai não foi comprar, ele vai também comprar e vai continuar. O que esse pai tem que fazer é tomar uma providência drástica, porque se chegou a esse nível é porque não tem mais retorno. E a internação não adianta. Poucos são os casos onde a internação é voluntária. A internação muitas das vezes é involuntária. Vocês acreditam que, em alguns casos, não generalizando, mas a única forma de se tirar o filho do fundo do poço, literalmente, da lama, é você catar a força e internar? Em muitos casos, sim, porque assim, se deixar pela própria vontade do dependente químico, é como o César comentou, muitas vezes não dá tempo, porque assim, o desespero é tão grande que ele vai tentar consumir cada vez maiores quantidades para tentar se matar mesmo. Eu não tenho mais jeito, então assim, eu prefiro morrer do que continuar do que assumir isso muitas vezes, né? Assumir então, que é incapaz. Muitas vezes é necessário sim uma intervenção, né, mais rígida, né, que a gente chamaria de uma internação compulsória ou fechada, para que a pessoa tenha uma possibilidade de vida. Isso acontece muitas vezes com pessoas que chegam a perder tudo realmente na rua,
por conta das drogas, só falta perder a vida realmente. Em muitos casos, essas pessoas acabam conseguindo realmente um pedido de ajuda, mas nem sempre isso é possível. Então, havendo a possibilidade de uma internação, façam essa intervenção. Bom, e porque o Luiz tem condições de recuperar, sim. E o Luiz tentou de absolutamente tudo. Você fazia meio que um acordo com os meninos, não era? Eu tentei de tudo. Com exames, olha, eu confio em você, mas vamos fazer o exame para ver se você não está usando droga. Eu tenho kits até hoje guardado, que você faz o testezinho na urina, em 5 minutos você diz... E o que eles te diziam? Sempre tem uma desculpa, sempre tem. Desde... a maconha demora 30 dias para sair do sangue, então você tem que esperar 30 dias. Depois, quando chega no 40º dia, não, mas é que a semana passada eu só dei um trago, mas então vamos esperar mais um pouco. Sentiu o cheiro do amigo que estava do lado. Sempre tem uma desculpa, e aí a gente vai tentando uma coisa, tentando outra, e sempre há a negação, como o César comentou, eles não querem assumir. E em um dos casos... Eu, depois de muita conversa, depois de muita coisa, então houve a consciência de que aceitaria uma internação, só que em clínica aberta. E clínica aberta tem aquilo que funciona. Às vezes, para algumas pessoas, pode funcionar quem tem uma consciência muito clara de que realmente é dependente, é um doente e que precisa dessa ajuda e vai involuntariamente, quer dizer, voluntariamente e quer fazer isso e faz com consciência. Alguns casos, a maioria dos casos, há a negação. E ele foi para essa aberta, não? Não, porque estava nesse estágio, só que eu tinha certeza de que não seria, porque por todas as vezes que tinha conversado ou tentado alguma coisa... não deu certo? Não deu certo. Com quantos anos que você descobriu que seus filhos usavam? Isso é uma coisa complicada você saber de tempo, porque você tem os primeiros alertas... Depois dizem de 2, 3 anos, Depois de 2, 3 anos, e entre você ter o alerta e você ter a consciência... são mais tantos anos. Então, eu diria que se ele consumiu em 9 anos, foi nos últimos 8 meses, 6 meses, 1 ano, onde a consciência veio firme e um trabalho firme para poder, mesmo assim, eu ainda negava até o momento que eu cheguei, já tinha definido, quando ele mesmo tomou iniciativa, depois de conversarmos, eu com a esposa conversamos, a esposa envolveu a namorada também conversou com ele. Não era dependente, e aí também conversou, e aí ele veio a mim e falou, eu preciso ser internado. E ele usou que tipo de drogas? Tudo.